E hoje, nesse momento de inverno, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre a qualidade do ar e as propriedades do ar. O ar tem basicamente as seguintes propriedades: temperatura de bulbo seco, que é a temperatura de um termômetro normal, sem a influência da radiação solar. Quando vocês veem aqueles termômetros na rua, marcando temperatura alta, muitas vezes eles estão com a medida errada, porque a temperatura tem que ser medida sem a influência da radiação solar, na sombra. Temperatura do bulbo úmido é a temperatura de um termômetro molhado. A diferença dessas duas temperaturas, de bulbo seco e bulbo úmido, é que determinam a umidade relativa. A umidade relativa, ela é muito importante, porque sendo alta, você tem certos problemas, chance de ter choque, corrosão, e a umidade baixa tem outros problemas, que é alergia e intoxicação. A pressão atmosférica é outro elemento importante do ar. E o ar basicamente tem 3 tipos de propriedades físicas, que é a temperatura, umidade, velocidade do ar, do vento. As propriedades químicas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, NOx, a quantidade de pó. E as propriedades biológicas, que é o UFC, unidade de formação de colônia, de fungos, algas e bactérias por metro cúbico de ar. As propriedades do ar são muito importantes, porque você precisa ter uma noção muito boa disso, porque ambientes fechados são propícios para aumentar o nível de dióxido de carbono, e também ambientes fechados são propícios para aumento de nível do UFC. Aí a importância dos ambientes ventilados, para diminuir a possibilidade de contaminação por um fungo, alga ou uma bactéria. Então, mais uma vez, estamos aqui para essa coluna para ensinar tecnicamente sobre algo que as pessoas às vezes nem entendem porquê, né? Mas então, o ar, a janela aberta no ônibus é muito importante para tentar fazer de tudo para eliminar a possibilidade de infecção. Normalmente o jato de uma bactéria, ela tem alguma coisa como 1,5 metro. Então, se você tiver uma distância aproximadamente de 1,5 metro de uma pessoa infectada, você tem menor chance de poder ser contaminado ou contaminar outra pessoa. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Fernandes Santos, sou mestre em engenharia, estou aqui na coluna da Escola Técnica Profissional de Tecnologia e Sustentabilidade como professor, e hoje vou falar sobre algo muito importante, sobre a qualidade do ar. Como já sabemos, nós podemos ficar sem comer e sem beber por um espaço de tempo, aí 1 dia, 2 dias, mas quanto tempo que a gente consegue ficar sem respirar? O ar é um patrimônio muito importante para a nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, um pulmão, se abrir os alvéolos, ele tem quase 90 metros quadrados. É muito grande. E esses alvéolos estão recebendo o ar que a gente respira. E como que será que se comporta esse ar? Que qualidades que tem esse ar? Entre essas qualidades, existem as qualidades físicas. Entre elas, nós temos a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura de um termômetro normal, sem a influência do sol. Existe a temperatura do bulbo úmido, que é a temperatura de um termômetro envolto de uma compressa de gás úmida. A diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido é que determina a umidade relativa. Por isso que quando está chovendo, a umidade relativa é 100%, porque o seco molha, o úmido já está molhado, eles vão marcar a mesma temperatura. Quando o bulbo seco e o bulbo úmido marcam a mesma temperatura, a umidade é 100%. A umidade relativa é a diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido, a diferença, que é mais tecnicamente falando, psicrométrica. Nós temos a umidade absoluta, que é a quantidade de gramas de vapor por quilograma de ar seco que tem no recinto. E, em geral, o ar tem 3 tipos de propriedades: físicas, químicas e biológicas. As propriedades físicas seria temperatura, umidade relativa, velocidade do ar. As propriedades químicas é monóxido de carbono, dióxido de carbono, NOx, a quantidade de pó. E as propriedades biológicas é a quantidade de UFC
por metro cúbico, a quantidade de unidade de formação de fungos, algas e bactérias por metro cúbico. O que acontece? Quando você tem um recinto que está com pessoas lá fechado, um recinto fechado, você tem uma grande concentração de UFC e dióxido de carbono, porque uma pessoa inspira 21% de oxigênio e expira 15%. Então, quanto mais pessoas tem, mais vai aumentando o nível de dióxido de carbono e mais vai dando sono nas pessoas. Mas ainda o sono é de menos. O problema é a UFC, a unidade de formação de colônia. Então, por isso que é muito importante ficar em ambientes ventilados. Você precisa abrir as janelas, mesmo que é frio, você pode ver. Já no verão, as pessoas mantêm os ambientes abertos. Então, o nível de pessoas, já pessoas com gripe ou esse tipo de doença, é menor. Agora, já no inverno, a gente tem dois agravantes. Um, que é o ambiente fechado, o frio acaba fazendo com que as pessoas fechem as janelas, o ambiente fique fechado e contaminem as outras pessoas. E o outro nós vamos falar no próximo encontro. Mas o que acontece aqui é que o diagrama psicométrico é a maneira mais organizada que existe de mostrar as propriedades físicas do ar. Aqui nós temos a temperatura do bulbo seco, aqui nós temos a temperatura do bulbo úmido, e todas essas relações entre o ar são determinadas na psicometria. Então, a exemplo, um dia frio, a 15 graus, eu tenho uma umidade absoluta de 10 gramas. Num dia quente, a 35 graus, com 40% de umidade, eu tenho 14. Ou seja, por incrível que pareça, um dia frio, úmido, é mais seco que um dia quente, seco. Isso quer dizer o quê? Que por isso que racha o lábio das pessoas no inverno. Porque mesmo que esteja até chovendo no inverno, é seco. Porque você tem uma umidade absoluta muito baixa. E sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro, sobre a umidade baixa e as doenças causadas por esse fator. Espero que tenham gostado dos conhecimentos de hoje e podem contar sempre com a Escola Técnica Profissional.